Gazeta Esportiva tá de volta, tá on, tá daquele jeito e a gente começa direto do Allianz Parque, onde está Marina Buffon. Boa noite, Ma. A torcida do Verdão já tá chegando por aí? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta quinta-feira. Ó, vou mostrar, o Melchior, mostra aqui como é que tá, porque a gente está em frente ao Allianz Parque. Ainda está um pouquinho menos movimentado do que o esperado, porque o jogo é só 9h30 da noite, né? Esse jogo aí contra o Red Bull Bragantino, um jogo esperado aí, né, na Casa Palmeirense, que mais ou menos aí 24.500 ingressos já foram vendidos, e aí a gente consegue ver uma faixa também estendida aqui, Allianz mais popular. A torcida pedindo aí ingressos um pouco mais baratos. O ingresso mais barato hoje aqui, sem nenhum tipo de desconto para o sócio torcedor, é de R$130, vai até R$250. Então, um ingresso salgadinho aí para a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a gente consegue ver sim uma presença de torcida, bastante famílias, bastante gente aí empolgada, porque o Palmeiras, caso vença hoje por 2 gols de diferença, e o duelo entre Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia, acabe empatado, pode atingir a liderança do Brasileirão. Empata em pontos com o Botafogo, que está nesse momento na liderança, e pelo critério de desempate acaba ficando ali na primeira colocação. Então a torcida vem empolgada aí com essa possibilidade, afinal o torcedor palmeirense sabe como ganhar um Campeonato Brasileiro, ainda está no início, mas está empolgado principalmente porque pode ficar na liderança. Vamos passar uma provável escalação então do Palmeiras para vocês, lembrando que temos alguns desfalques, como são os casos do Lázaro e também do Rômulo, que estão com problemas na coxa. Então Abel Ferreira vai promover uma mudança necessariamente aí na ponta esquerda. Fica a dúvida se vai colocar o Caio Paulista, se de repente vai escalar o Flaco Lopes como referência na área, então deslocar o Rony para a esquerda, ou então Dudu, que é esperado no banco de reservas hoje, depois de todo o imbróglio aí envolvendo o Cruzeiro na último final de semana. Vamos ver se isso acontece ou não. Então põe na tela aí, diretor, essa provável escalação do Palmeiras com o Everton, Marcos Rocha, Murilo, Naves e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Estevão, Caio Paulista ou Flaco Lopes e Rony. Essa provável escalação do Palmeiras, que além de não poder contar aí com o Rômulo e o Lázaro, também não conta com Bruno Rodrigues e também com Gustavo Gomes, Richard Rios e o Endrick, né? Os 3 aí com a seleção brasileira, tá certo, Mi? Depois eu volto com vocês para trazer algumas novidades de mercado e também falar um pouquinho mais desse jogo. Viu, querida? E aí, o que esperar do jogo de hoje? Se a Palmeiras ganha? Ganha. É a tendência, né, Michele? É uma tendência. O Bragantino é um adversário que também briga na parte de médio para alto dentro da tabela, mas o Palmeiras é o favorito. É o favorito. O Abel, mesmo com a ausência de algumas peças, ele tem um time muito forte. É praticamente o mesmo time de sempre. Que é praticamente o mesmo time de sempre e ainda ganha o reforço do Dudu. Fica, olha lá. Aí, ó. Olha lá, gente. Marcos Rocha, Murilo, Naves, Piquerez, ou seja, o mesmo de sempre, o Everton no gol. Veiga, Zé Rafael e o Aníbal. A novidade é o Caio Paulista ali tá aparecendo. Caio Paulista, Rony e Estevão, vai. Então, o Caio Paulista tá ali por causa dos desfalques e seria, em tese, a posição do Dudu. É isso. Mas eu entendo que o Abel ele faz correto, porque o Dudu tá voltando de uma lesão gravíssima. Né? Você colocar o Dudu logo de cara como titular... Se meteu nessa confusão essa semana. Tem que dar o Abel vai dar uma minutagem para ele e tal, enfim. Muita gente questionando, pô, o Caio Paulista em campo e o Dudu no banco. Eu vejo com naturalidade isso, Salazar. Mesmo que não tivesse tido esse problema com o Cruzeiro, acho que seria completamente natural. Perfeito. Caio Paulista, Dudu entrando. Mas assim, são 8 meses que não está curioso para saber qual vai ser a reação da torcida na hora que o Dudu entrar em campo? Será que ele vai entrar em campo? A gente não tem certeza. Me parece inevitável devido aos desfalques. Acho que não vai ter jeito, vai ter que colocar o cara em algum momento. O e aí qual vai ser a reação da torcida? Eu acho que sei, Garrafa, eu tô achando que vai ser uma boa. Ele decidiu ficar. Também acho. Torcedor... Talvez nem vaia, nem aplauso, sabe aquela... Um pouco de indiferença, talvez, sabe aquela coisinha? Uma coisinha sabe magoada, quando o Bruno apronta alguma coisinha, você faz aquele charmezinho assim, mas depois 10 minutos assim, ai, Bruninho e tal. Faz charme. Duvido que não. Pau quebra. Mas ele não fez nada grave. Quando... Também quebra. Não, mas é que o Dudu fez algo grave. É verdade. O Dudu fez algo grave. É verdade. Agora, sobre a importância do jogo, cara, pelos últimos anos, o Palmeiras em jogos assim não costuma dar mole. É verdade. O Palmeiras em jogos assim nos últimos anos passa por cima. Você acha que ele vai colocar o Dudu hoje?
Se o jogo pedir, eu não vejo nenhum problema, acho que ele coloca. Se o jogo pedir, ele coloca. Você acha que vai? Acho que vai ser inevitável. Eu também acho que vai. Vamos começar a falar dos jogos de ontem? Meu senhor. Depois Você de tem 4 certeza? derrotas seguidas. Vamos começar pela parte boa. O Santos conseguiu se reerguer na Série B. Dá uma olhada na reportagem da Marina. A pressão estava em cima dele. A torcida estava impaciente e a vitória era a única opção. Mas eu sei que se eu perdesse hoje, a pressão ia ser grande. Daqui a pouquinho o presidente tem que tomar uma decisão que talvez não é uma decisão que ele queira. É o futebol. Esse era o cenário do Santos em seu retorno à Vila Belmiro para a disputa da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 4 derrotas seguidas e a consequente queda na tabela. Mas diante do Goiás, a missão se mostrou bem complicada. No segundo tempo, o time um pouquinho nervoso, as coisas não acontecendo. A atmosfera, o ambiente um pouco negativo naquele momento, a gente errando bastante. Mas até que, infelizmente, com o erro do goleiro, saiu o nosso primeiro gol. Poderia ter saído de uma outra forma e o goleiro não ter que passar agora por alguns comentários que eu tenho certeza que vai passar, né? Com o resultado, o Peixe pulou momentaneamente para a 4ª posição da Série B. Eu tive um erro muito grave. Eu sei onde eu errei e eu tenho que reconhecer isso. Tá? Isso fica para mim, fica como um aprendizado para a minha vida. Hoje, analisando, chegar à final do Campeonato Paulista não foi bom. Né? Não é que quando se está bem está tudo certo, e mesmo quando se erra não está tudo errado. Né? Então é isso aí também me acomodou. Né? Trouxe assuntos, conversei e não persisti, não insisti. Né? Então, assim, trago como um aprendizado. Prefiro ter 40 jogadores e machucar um, sair um e deixar eu administrar o grupo como tem que ser, do que a gente passar por isso. Aprendizado. O que será que ele errou tão grave? Acho que é isso que ele comentou. Acho que a reformulação do elenco ali ficou um elenco muito curto, né? E ele falou, ele termina a frase falando, foi um aprendizado. Creio que ele está se referindo ao erro de montagem do elenco, quando ele topou dispensar alguns jogadores, ficar com o elenco mais curto, pensando só vou ter a Série B, e de repente é na Série B que ele está tendo problema. Como ele disse ali, o Santos não foi bem, não. O Santos jogou pressionado, jogou mal mais uma vez, teve dificuldades. Foi melhor que o Goiás? Claro, mas peraí também, se não for melhor que o Goiás na Série B jogando em casa, tem algum problema. Mas fez muito pouco para quem precisa mostrar e para quem deveria estar passando pela Série B com um pouco mais de facilidade. Né? Não sei se tranquilo, mas assim, deveria estar um pouco mais confortável num campeonato de nível tão mais baixo em relação ao Brasileirão da Série A. E se não fosse uma falha horrorosa ali do Tadeu, do goleiro do Goiás, eu não sei não para onde iria esse jogo, Garrafa. A situação é complicada. Só para esclarecer, a Marina manda pra gente aqui explicando essa questão do que ele falou, né? Ele não falou expressamente, mas foi ter subido a cabeça o vice do Paulista e não ter pedido mais reforços, não ter batido o pé por reforços que ele queria e ter perdido nomes, como o Guilherme. Porque ele fala assim que o Paulista, entre aspas, que dava, né? a campanha do Paulista, entre aspas, fez mal pro Santos. Ele entendeu, se no Paulista eu conseguir jogar de igual para igual com o Palmeiras na decisão, então acho que bem, esse elenco então aí vai seguir. Ele acreditou nessa possibilidade e esse foi o erro. Mas o importante é você reconhecer quando você tem o erro. Para você sair da situação difícil, é reconhecer o erro e daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou falando. E legal que foi antes da janela, né? Porque ainda dá tempo de consertar, tem uma janela em julho. Isso aí. O Corinthians continua em má fase no Campeonato Brasileiro. Ontem, a derrota foi para o Internacional, vamos conferir. A área técnica, a área de administração e de gestão desportiva não me compete a mim, portanto terá que perguntar a outra pessoa. A mim o que me compete é continuar a trabalhar, sei aquilo que eu estou a fazer, sou teimoso para caramba e com reajustes que nós vamos fazer também no mercado, com certeza vamos ficar mais fortes. E aí, Garrafa? Foi um resultado justo. O Corinthians não jogou absolutamente nada. A gente não consegue ver, em termos de aproximação, algo que seja trabalhado no dia a dia. Não é? Individualmente, o Yuri não teve bem, o Garro não teve bem. Mas, assim, o conjunto do Corinthians é um desastre. Não há um conjunto. Não tem. Não há um conjunto. E o Corinthians teve um tempo suficiente
quando foi eliminado de forma precoce no Campeonato Paulista. A gente não vê uma evolução dentro do Corinthians. Contra o São Paulo, né? Tudo atrapalhado. Não dá contra o São Paulo, Salazar, todo mundo sabe muito dentro do que é o Corinthians, a raça corintiana, os jogadores se entregaram, a atmosfera da arena que foi criada, mas aí vai para um jogo jogado com o Internacional, que não é a sua força máxima. O Inter estava sem seus principais jogadores, sem o Beira-Rio, e o Corinthians não jogou absolutamente nada, 1-0 foi pouco, e algo tem que acontecer. O Corinthians não pode normalizar em 10 jogos uma única vitória. Sim. Aí o pessoal fica chamando, garrafa anti-corintiano. Você, corintiano, vou te perguntar, você está satisfeito com o Corinthians? Você não está preocupado com o rebaixamento? Em 10 jogos, uma vitória não é muito pouco? Algo precisa acontecer. O Carille com 4 derrotas estava balançado, Salazar. Por que o Antônio Oliveira não está balançando? Mas ele está balançando. O Antônio Oliveira está balançando. A diretoria do Corinthians, ela está consultando o mercado. Ela não quer mandar o técnico embora sem ter alguém na manga, para você não ficar com uma lacuna muito grande sem técnico, ainda mais que temos um derby pela frente. Tá. Então a diretoria do Corinthians, ela está assim, observando o mercado para ver se tem alguma opção viável, porque se continuar desse jeito, o Antônio vai acabar sobrando para o Antônio Oliveira, como sobrou inclusive para o Danilo lá no Sub-20 hoje. Vai ficar com a multa, né? Vai ter que ficar com a multa, mais uma, enfim, tem a do Mano Menezes, agora talvez tenha a do Antônio Oliveira. A situação do Antônio Oliveira é essa, ele não vai cair essa semana, domingo o Corinthians pega o Atlético Paranaense fora de casa e se for derrotado novamente, aí a informação que eu tenho é que não dá para garantir que ele continua, só que o que eu sei a diretoria quer analisar o mercado antes de pensar em alguma demissão. Do jeito que tá, Michele, do jeito que tá, se não mudar nada, segunda-feira, meio-dia, tem nota do Corinthians falando que não tem mais técnico. Gente, a questão o jogo foi muito ruim, primeiro tempo terrível, o Garro com muita dificuldade de jogar ao lado do Coronado, nessa tentativa de dobradinha ali, o Yuri Alberto correndo que nem um maluco, se dedicando, mas nenhuma bola que chega decentemente, ele fica o tempo todo correndo atrás da bola. Que não é o papel dele, ele quer ajudar. Não é o papel dele. E aí ele que começa a ser criticado. Exatamente, aí sobra pra conta dele. O único ponto positivo pra mim, Matheus Donelli, garoto, super jovem, 22 anos, que se não fosse ele, seria pior do que esse 1-0 aí. Vamos voltar a falar do Corinthians, então, aqui. Essa perspectiva, a gente não vê uma evolução em termos técnicos e táticos. Eu não consigo... Quando às vezes eu vejo o Carille no Santos, a gente sentiu uma melhora ali. O Zubeldia perdeu ali ontem, mas a gente vê que ele fez algumas coisas. Agora, do Antônio Oliveira, eu não sei o que é o estilo A gente não entende, não existe um padrão. Aquilo que a gente Exato. fala do jogo automático, ataque, do jogo automático, da padronização. O Carille, inclusive, sofreu no Corinthians muitas críticas quando ele até vencia. Defendia muito. Mas pelo menos você tinha um padrão, você enxergava um padrão e uma certa organização. Você podia falar, é feio, é chato, putz, como joga mal. Tipo o Fernando Diniz, vai todo mundo pra frente. Mas você enxerga um padrão, o Corinthians você não enxerga. É um time extremamente vulnerável atrás, que tem uma enorme dificuldade de criar na frente e você não vê os movimentos coordenados. É essa a grande questão e crítica, mas eu quero deixar claro aqui, entre compromisso da diretoria, responsabilidade da diretoria com reformulação de elenco, jogadores e técnico, nessa linha, nessa ordem, para mim, o Antônio Oliveira, apesar de estar devendo muito, está em terceiro. Você acha que menos culpado? Ele tem culpa, mas é o menos culpado do que é aí que eu ia. O Salazar, ele finalizou como eu ia começar o meu comentário, porque canalizar tudo pro Tonhão nesse momento é um grande equívoco, Então, Michel. aonde que Porque tá? quando você olha o banco de reservas do Corinthians ontem, o material humano que ele tem no banco de reservas, só são garotos. Me responde aí, qual foi o jogador, e o Corinthians gastou muita grana, qual foi o jogador que chegou e resolveu? Qual foi a grande contratação de impacto? Qual foi o tal do choque? Lá da Arábia, lá? Não, qual que tá resolvendo? Nenhum, Michele. Mas ele não tá resolvendo. Michele, o Corinthians perdeu as suas referências, o Corinthians liberou o Cássio de graça pro Cruzeiro, ele reforçou o rival e ainda ficou com uma dívida de 10 milhões. Ou seja, tudo isso reflete dentro de campo. Eu vou falar uma coisa para você, corroborando o que você está comentando, que é uma apuração, inclusive lá do Yuri Medeiros, tá? Conversando com pessoas de dentro do clube, inclusive da comissão técnica. Eles nunca vão falar isso em microfone. Mas essa comissão técnica, ela não fez parte da reformulação. De quem vai sair lá do ano passado e de quem vai ser contratado. O que a gente tem de informação é que há uma insatisfação muito grande que eles nunca vão falar no microfone. A comissão técnica do Antônio Oliveira enxerga
um problema gigantesco na reformulação. Entende que alguns jogadores não deveriam ter saído porque não haveria reposição e que for muita gente contratada que não deveria ter sido contratada. O Tonhão queria trazer também o Daverson pro Corinthians. A reformulação dele também não seria das melhores, né? Eu não sei o cara mete dele. um chupa-gambá e é o cara que ele quer trazer pro Corinthians. Mas que eles, então, eles entendem que o elenco tem um problema gravíssimo de equilíbrio. Não, mas aí ele também tem que falar o problema isso. é Não vai falar nunca, ele perde o elenco. Não, tipo assim, eu digo assim, ele vai ter que dar essa justificativa ali internamente, porque eu ele sei, vai falar sabe o quê? o que vai acontecer? Aí é demitido, vai no programa de televisão e fala. Igual todo mundo. O problema é, nesse momento, o problema é transferências de responsabilidade. Cada um quer transferir pro Mas você concorda? Ele tem responsabilidade. Mas claro, os três, eu acho que eu tenho menos. É claro, pode ser sim. Uma coisa é Eu acho que ele tem responsabilidade, porque se tivesse Tem, 15 Michele, jogando em Michele. campo... Gente, se tivesse 15 jogadores do Corinthians contra 11 do Internacional, o Corinthians não ia conseguir. Quem é o líder? Quem é o líder desse time? Não tem uma referência, não tem um jogador experiente. A diretoria conduziu muito mal a montagem do elenco e a manutenção do elenco. Vou ajudar o Garrafa, hein? Não é? Banco do Corinthians ontem. Felipe Longo, Giovani, Gustavo Silva, que é o Mosquito, Pedro Raul, Matheus Biro, Arthur Esse Souza, Pedro Raul, Matheus Araújo, Léo Maná, Rian, Gabriel Moscardo e João Pedro. Não dá. Assim, quase todo mundo aqui é molecada. Não, tirando Moscardo, Pedro Raul, Moscardo, tirando Pedro Raul, Que a gente já o sabia resto- que não ia resolver. O resto é tudo. Aí o Matheus Bidu, o resto é tudo da base do Corinthians. Você tem o Mosquito e tal, mas agora. O Bidu Longo, ficou porque não tinha outro. Giovani, Biro, Matheus Araújo, Léo Maná, Moscardo, João Pedro, é tudo da base. Entendeu? Então a montagem Não do dá pra ter elenco. um banco sub-20. A montagem do elenco foi equivocada. A manutenção do elenco foi equivocada. O Corinthians tinha 2 goleiros. O Corinthians está atrás de um goleiro, Michele. Eu não consigo aceitar e admitir isso. Não, de 2, né? Ele tinha Não, 2. e aí quando você escuta Ele os tinha nomes. três, ele tinha- Quando ele você tem- escuta Não, mas os não, nomes. dois. Agora vai ficar- Hein, Garrafa? Quando você escuta os nomes, vou perder o Cássio, vou perder o Carlos não é Miguel. possível. Você vai atrás de quem? Né? quem? Sei lá, vai Fábio trazer Costa, o. aquela assim, né? Não, mas sei, eu penso E o seguinte, pior, você tem que ir atrás de Traz um o baita Fábio de um Costa da goleiro. aposentadoria. Traz o Bento, eu vou lá no Atlético Paranaense e vou trazer o Bento. Não dá. Eu me não, recuso. agora vou trazer o reserva do Fortaleza. Eu me recuso a discutir contratação de goleiro no Corinthians. Ô, não dá pra pior discutir contratação é de que não goleiro. veio a reserva do Fortaleza. Não, o Fortaleza já brecou. O Fortaleza já Então, falou que nem negocia o Santos. É isso que eu tô falando. Não vem, nem vem, hein? Então, por isso que pra mim o Antônio Oliveira tem culpa sim, a gente não enxerga uma padronização, mas olha, vou te falar, com esse elenco e com essa reformação Salazar, é difícil. o próximo jogo do Corinthians é contra o Atlético Paranaense do Cuca, que está ser fazendo determinante. um trabalho maravilhoso. O Atlético é mais que favorito lá na Arena da Baixada. Vamos trabalhar com o que é mais palpável. sim. Uma derrota, o Tonhão dificilmente deve segurar. Aí você olha para o mercado... Yuri Alberto fora, viu? E não tem... Yuri Alberto tá fora do próximo jogo. Então. Tomou um amarelo ontem nos acréscimos. Uma falta de ataque. Aí você olha para o mercado, e se confirmando uma demissão do Tonhão da Fiel, sabe quem pode vir para o Corinthians? Na minha opinião, palpite, né? Tonhão nem saiu. É o Zanardi. Dessa vez olharam o regulamento? Agora, É o Zanardi. Olharam o regulamento dessa vez? É o Zanardi, que é o cara que o presidente gosta, Ou que tá é no o cara Goiás. que vai resolver, hein? E o Zanardi vai fazer o quê com esse... Você tá me entendendo? É isso, Zanardi, por isso posso falar uma você coisa? falou Nem tudo. vem. Ele vai fazer o quê? Você Vai, entende? vai, Por vai isso que eu acho que o técnico é um problema, mas pra mim ainda é o menor dos problemas. isso. Com esse elenco e com essa reformação que foi feita, meu amigo, quem vier vai ter muita Com dificuldade. essa ajuda que a diretoria tem dado ultimamente, não vai dar E no ano que o Corinthians caiu, nessa 10ª rodada, o Corinthians tinha 16 pontos. Eu falei isso outro dia aqui. Pegando esse recorte dos 10 primeiros jogos, Já 15 pontos. é a menor pontuação desde o início Da dos pontos vida. corridos. Da vida do Os pontos Corinthians. corridos começaram em 2003. Gente, então vai cair. De lá pra cá, nunca o Corinthians assim, fez tão pouco ponto Vai cair o nas 10 Corinthians. primeiras rodadas. Gente, o Corinthians tem 2 jogos a mais que o Criciúma e 2 pontos a menos Eu que trabalhei o Criciúma. ontem. Não é o Palmeiras e o Flamengo, é o Criciúma. O Corinthians tem 2 jogos a mais E e sabe 2 o que- pontos a menos Eu acho que o que Criciúma. justamente quem está É atento a essa inacreditável. situação, talvez a diretoria não esteja, eu não sei, é a torcida organizada do Corinthians, porque o clima esquentou. O clima esquentou entre torcida e diretoria no Parque São Jorge hoje à tarde. A gente recebeu imagens e mostrar para vocês. Olha aí, ó. Membros da torcida organizada, como é que foi? Obrigada, Marcelo Novato, que mandou para nós as imagens. Michele, foi o seguinte, a torcida organizada Aí é Camisa Parque São 12, Jorge, né? Isso, a torcida organizada Camisa 12, ela saiu do jogo lá de Florianópolis, entrou no ônibus e voltou para São Paulo. E veio direto para o Parque São Jorge, não passaram nem na quadra. Vieram direto para o Parque São Jorge, invadiram o Parque São Jorge, pularam catraco e tudo mais, e foram por uma pressão forte mesmo. Esses aí pularam? Isso, e aí foram por uma pressão forte, enquadraram ali, no sentido mais popular falando, enquadraram Marcelo Mariano, que é o braço direito
do Augusto Melo, diretor administrativo, pivô de tantas saídas do Corinthians. O Romeu Tomás Júnior recebeu os torcedores, chamaram 8 viaturas da polícia e solicitaram uma conversa com o Augusto Melo. O Augusto Melo desceu do 5º andar, foram todos para o Salão Nobre, tiveram uma conversa bem acalorada, pelo que eu sei. E o Romeu estava junto. E o Romeu estava junto ali, intermediando, até ajudando o Augusto Melo nesse sentido. O que o Augusto Melo pediu? Paciência. Disse que pediu para esperar a janela de transferências, esperar porque vão tentar reforçar o time, que está atrás de um CEO, então ele pediu paciência até a janela de transferência, mas a cobrança foi muito forte. E vale lembrar que a Gaviões da Fiel também marcou um protesto para amanhã, 7h10 da noite, no Parque São Jorge. Atenção, não é no CT, porque há um consenso de que o problema é de cima para baixo. Diretivo. Que o problema está vindo de cima, por isso que está tudo sendo concentrado no Parque São Jorge. É o início, é a primeira vez que as torcidas começam a protestar para valer desde que o Augusto assumiu a gestão. Não teve aquela vez que eles foram lá reclamar do Cássio? Foram lá. Não, teve lá uma reunião. Lá, tiveram várias. Mas assim, não foi protesto. Vai o líder, vai lá, entra, vamos ter uma reunião para conversar. Nesse sentido, protesto é a primeira vez. Bom. De ir para pôr dedo na cara, gritar, cobrar, primeira vez. Eu acho bom. Até o pessoal da Gaviões está atento, porque o Corinthians, se continuar assim, vai cair. E eu sei o quanto a torcida organizada ama o Corinthians, porque tem gente que está lá dentro que não parece que gosta do Corinthians. Claro, sempre, gente, sem violência, né? Antes, nós vamos conferir como está a classificação do Campeonato Brasileiro. Porque não é brincadeira a situação do Corinthians, gente. Eu tô aqui no Gazeta Esportiva com o Garrafa há 20 e tantos anos, vamos deixar assim, aberto o resto dos anos. Pode ser 21 ou 29, né? Entre 21 e 29. Foi legal agora, hein? O Botafogo é o líder com 20 pontos. Seguido por Flamengo, Atlético Paranaense e Bahia, todos com 18 pontos. Olha essa diferença. O Palmeiras, que joga hoje... Que legal o Bahia ali, né, Michele, nessa parte. Olha aí. o Bahia, parabéns. Técnico do Bahia, Rogério Ceni. Quase caiu ano passado e esse ano tá brigando lá em cima. E eu acho engraçado porque ele se dá super bem nos times do Nordeste, né? Eu tenho uma tese por isso. Depois você fala a sua tese. Então, parabéns, Rogério Ceni. O Cruzeiro vem logo abaixo. O São Paulo também está aparecendo ali em 7º. Deixa eu ver, 17 pontos, São Paulo 15 pontos. Aí, Bragantino, Inter, Atlético Mineiro completam a primeira metade da tabela. Vamos virar a página? Aí, virando a página, Juventude e Fortaleza 13 pontos, Cuiabá 10, Criciúma 9, Atlético Goianiense 8 pontos. O Vasco é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, mudou, porque ontem era o Corinthians que estava aqui, tá vendo? Agora é o Vasco que está aqui. E dentro da zona perigosa, zona de perigo, aqui, Corinthians 7, Grêmio 6, Vitória 6, Fluminense 6 pontos. Me mostra aí o número de jogos. Agora, olha, esse é o detalhe. Na zona de rebaixamento, só Corinthians e Fluminense, Michele, completaram os 10 jogos, Exatamente. Olha lá, Olha Corinthians e Fluminense já tem 10 jogos. O Grêmio tem 8 e o Vitória tem 9. Então o Vitória tem um jogo a menos, o Grêmio tem 2 jogos a menos. Criciúma tem 8 jogos também, que está em cima. Está em cima do Corinthians. Está em cima, com 8 jogos. O Criciúma. Criciúma, gente. Salazar, não é o Palmeiras, é o Criciúma. 8 jogos, 2 pontos a mais. Grêmio e Vitória com jogos a menos. A situação do Corinthians já não é preocupante, agora, Salazar, desesperadora. Domingo no mês a gente levantou o tema. Será que o que está faltando, né, é alguém estar realmente preocupado com o rebaixamento? Você não vê indignação, Você não vê preocupação está real. Eu tô vendo, Parece a torcida que que tá a indo lá torcida, ok. protestar. Mas o técnico do time, os jogadores, Tá tão comissão tranquilo. técnica, diretoria. Muito cedo, Ontem o né? Toião comentou-se O Toião não falou que era sobre. cedo? Ontem, Eles estão, esse é o você que discurso. acompanha a coletiva na íntegra. De Cedo. O Toião falou alguma coisa sobre rebaixamento ontem, não? O mesmo de sempre, Não. o mesmo de sempre. Não pode Ele tenta normalizar. apaziguar e o tom é sempre de que... Não pode Vai normalizar. ter uma janela aí e tá cedo, dá pode. tempo. Tem que Gente, explicar pro Tonhão o seguinte. Tonhão, dá tempo. deixa eu falar uma coisa pro senhor. Não há situação ruim que não possa piorar. Ou seja, não é questão é bom de... a gente saber, não é ser Qual é a pessimista, mas perspectiva é saber de que que quem escuta parece que vai o Corinthians vai encontrar isso. 3 grandes jogadores? A primeira coisa que você faz quando você está no momento de crise é você ver aonde você está pisando, reconhecer o seu erro, olhar a real situação. Então não há nenhum problema, até porque é real, porque todo mundo está vendo, nós estamos vendo, a torcida está vendo que a situação é complicada. Então o que o Toião tem que falar?
A coisa está complicada, a gente sabe, a gente precisa melhorar aqui, melhorar ali. Fala igual o Carilho, ó, não é errei isso. aqui, eu tô Porque, errando ó, aqui. 10 jogos, Corinthians, 10 jogos, Parece que tá uma tudo bem. única vitória, Michele, no Campeonato Brasileiro é muito pouco, é problemático. E o Tonhão tem que admitir isso, E vou porque falar senão uma não sai coisa, desse Eu acho que momento. o Corinthians Mensagem não da- tem dinheiro para contratar jogador, Não hein? tem mesmo. A nota oficial da camisa 12, que foi hoje ao Parque São Jorge, diz: informamos que a paciência acabou. Queremos resultado. Cansamos de promessas. Queremos o nosso clube no devido lugar. Nosso papel é apoiar, mas nossa obrigação é fiscalizar. E assim será feito. E o choque de gestão? Acho certo. Cadê o choque Garrafa, de gestão? 23 pessoas deixaram a gestão desde que o Augusto Melo assumiu o comando. 23. Hoje, o Danilo foi demitido do Sub-20. O Danilo, Danilo ex-jogador? exato. Que já era para ter sido demitido há muito tempo. Ele, o auxiliar, o preparador físico, o preparador de goleiro, se eu não me engano, 4. Ele mais 3 Só não foi demitido porque ganhou a copinha. foram demitidos. Ah, por que Eles, que não, eu tinha que eles ter já não queriam Porque o Danilo. era da outra gestão, Michele. entendi. Ele já não queria. Só que assim, é a culpa do Danilo também, mas é a história do Antônio Oliveira. Fizeram uma reformulação lá absurda, contrataram mais de 30 caras. O Danilo tem um baita de um inchaço com mais de 50 para coordenar. Da diretoria. Ele deu entrevista falando assim, difícil treinar 50 caras, não consegue colocar esses reforços para jogar, porque alguns nem passaram pelo crivo dele. Da atual e agora diretoria, ele sai. Salazar, quantos já saíram, que começaram e já não estão? Aproximadamente, aí vai. É que assim, a gente tem que tomar cuidado aqui que é diretoria, aqui que é funcionário. Tá, Então, enfim, assim, vai. Mas assim, se você pegar quem era diretor, quem era da comissão técnica, quem era da 23, em 6 meses. 6 meses. E, 23 o presidente pessoas. prometeu um Você choque pega lá de gestão. O Thiago Gasparino ontem, o Danilo, Salazar, a comissão, e o pega todo presidente, mundo, né, Até Michele? o médico, né, do o departamento médico, todo mundo, Ou seja, 23 pessoas foram e saíram. Entendeu? Ou seja, Danilo, alguma Danilo. coisa está errada, Michele. Alguma coisa está errada lá Gente, dentro. quem tem que sair não sai. E Garrafa, as reclamações são muito semelhantes. A maioria deles reclamam de ingerência, dificuldade para trabalhar, desorganização, amadorismo. Hoje a gente tem um presidente que não fala com o vice-presidente. Sem informação. O Augusto Melo, ele não trata com o Armando Mendonça, que é o vice-presidente, que foi citado no inquérito policial. Tem cabimento? Mas como assim? O Eles Sérgio não se Moura, dão bem? que era o superintendente de marketing, abre um inquérito policial, cita o vice-presidente, que tem que ir lá E depois. acrescente, para finalizar, acrescente a todos esses problemas. Mas não era da mesma acrescente- chapa? Mas, Gente, são aliados. gente, Um era presidente ou é vice. Eles nem se falam. Gente, Essa é uma coisa acrescente, Michele, a todos esses problemas, o que é o maior deles, eu acho que a torcida consegue enxergar mais de perto, porque quando a gente fala nome de diretor, assim, fica um pouco distante. Cadê o patrocinador master? O Corinthians não Gente, perdeu o o Corinthians patrocinador não tem. mestre. São 5 espaços Master. vazios na São camisa. 5 espaços E um vazios. patrocinador master que foi embora. Peraí, só continua com a Eze. Ficou a Reze porque Quase tá lá perdeu, pedir hein? desculpa, né? Quase, hein? Teve Quase. que, ó, Só baixar a tem a cabeça Reze e lá de pedir perdão, patrocinador? nota oficial, tirar Só a foto. Ou seja, quando Tem trouxe... tem um outro na Barra lá, que fechou recentemente. Mas quando trouxe o a Vai resto de não Bet, o que foi declarado? É o maior patrocínio da que a história. camisa ia valer 200 porque a camisa ia milhões. valer 200 milhões. A São tia cinco, Leila tinha razão, hein? são Name cinco- rights do CT. São lembra 5 disso? espaços. E mais, o nome do Corinthians está na polícia. Tá. Né? E, ó, Por causa do patrocinador. E vem mais por aí, viu? Fica de olho Gente, aqui no em Gazeta 6 Esportiva. meses, me desculpa, em 6 meses é muita coisa. O resultado é isso: 10 jogos, uma vitória. Tem uma pergunta. A gente vai poder mostrar uma sonora que tem do Augusto falando sobre esse negócio da ingerência. A gente tem aí separado uma sonora. Tem? A gente vai mostrar, diretor? Vamos mostrar agora, então? Só posso explicar? O Thiago Gasparino. Quem é? O Thiago Gasparini era o scout, o cara que veio, o analista de mercado, tudo passa pelo Cifute, lembra da história? não Ele deixava. contratou o Thiago Gasparini, que veio lá do indicação do Ronaldo, veio do Valladolid. Tá. E ele saiu ontem falando que, mais um, que sofreu ingerência, não conseguia trabalhar, que era proibido podia de ver viajar, treino, não não podia via viajar, treino. não podia ver o treino. Que o Fabinho Soldado não deixava, porque queria trazer o cara do Flamengo. Ele tirou, Entendeu? ele não deixava o cara trabalhar para trazer o dele O do scout Flamengo. não podia ver o o scout não podia ver o é treino. isso. Scout que E foi, aí, olha que foi só, contratado. Bi, mais uma vez, isso foi uma apuração de um jornalista que questionou Augusto Melo sobre o Thiago Gasparino não estar conseguindo trabalhar. Olha o que ele disse aí, Mi. Peraí, a gente já vai ver a gente já vai ver essa Ele essa responde sobre declaração. isso, responde sobre Antes, isso. eu preciso dar um recado. Então Vem vai lá. aqui que a gente vai ver essa declaração e eu tenho uma pergunta para o Salazar. Salazar, como é que o Corinthians está fazendo para conseguir patrocínio? Já tem alguém no marketing? Interrogação, responde já já. O Corinthians tem alguém no marketing, então, indo atrás Tem. de patrocínio? Vinícius Azevedo, que inclusive trabalhou no marketing da gestão do André Sanches e na gestão do Duílio, ele é o substituto do Sérgio Moura. Ele que está lá. veio
Olha, o Augusto teve que engolir essa, porque ele queria trazer o Sérgio Moura de volta, mas ele teve que engolir essa e o Vinícius Azevedo agora é o novo superintendente de marketing. E o que eu tenho de informação é que ele avisou, se eu sofrer ingerência, eu saio. Então, assim, ele já trabalhou no Corinthians. Já trabalhou no Corinthians e está ciente de... Todo mundo que saiu está reclamando de ingerência, que não consegue trabalhar. Sim. Então, eu soube que a reunião foi muito firme nesse sentido. Ele chegou e falou, se eu sofrer ingerência, eu também saio. Então vamos ver até onde vai. Que tem alguém olhando pelo marketing ali, porque precisa ter alguém trabalhando, prospectando o mercado. Salazar, e essa... vamos ver a sonora agora? Vamos dar uma olhadinha naquela sonora? Vamos ver. Ele está sendo usado e muito. Eu te trago aqui os relatórios que ele faz. As informações que estão chegando para você é o que a gente fala. As pessoas jogam e eu tenho que correr para provar. Tá? Inclusive, eu posso até pegar um relatório e te mostrar que é ele que está fazendo todo o scout que o treinador acha que possa compor o nosso elenco, ele que está fazendo. Agora, a gente precisa ampliar o departamento. Como a gente sempre falou, a gente quer qualificar todos os departamentos, assim como está ampliando o departamento médico, fisiologia, fisioterapia. Então aí o Augusto Melo está falando desse profissional. Do Thiago Gasparino, que saiu. E assim... Espera um pouquinho só. Saiu. E aí ele fala o seguinte, não, tá vendo? Vocês falam, a resposta veio agora, porque é muito fácil na coletiva chamar o jornalista de mentiroso, não é? Né? E aí, tá aí, ó, ele foi demitido. Por que foi demitido? O Salazar acabou de falar, ele colocou na nota, porque ele não podia trabalhar, porque o Fabinho, o soldado, quer trazer o amiguinho dele lá do Flamengo. Já trouxe, já colocou. Já colocou. Você tá entendendo qual é o problema do Corinthians? Quais são os problemas? Aí o presidente vai na coletiva e fica com esse discurso, que não é um discurso verdadeiro, presidente. Tem que falar a verdade, não é pra mim, não é pro Salazar, não é pra Michele. O senhor tem que falar a verdade pra torcida corintiana, presidente. O senhor foi eleito para presidir o clube, um dos gigantes do futebol brasileiro, e por que não mundial? E o senhor tem que falar a verdade para a torcida. O senhor não falou a verdade sobre isso. Se ele tivesse falado a verdade, ele teria falado assim, olha, ele estava fazendo o trabalho dele aqui e tal. Ele teria continuado o trabalho. Aí o rapaz é mandado embora, vem outro no lugar. E olha assim, no dia 5 de maio, o Rubão aqui no Mesa Redonda foi questionado pelo Paulo Sérgio sobre o Thiago Gasparino. Então vem cá, nunca mais ouvi falar do cara, cadê o Cifute? E aí o Rubão fala, putz, uma pena, mas agora ele tá escanteado lá. Tá lá no Mesa Redonda. Foi falado aqui no Mesa Redonda. Ele fala assim, nem olham pra ele mais. Largaram o cara lá. Aí a gente tem informação, o repórter, puta, me perdoa, eu não lembro quem fez essa pergunta, levou a pergunta para Augusto Melo. Augusto, Thiago Gasparino e tudo mais. Ele respondeu isso. Não, tá trabalhando. Não passa nem 2 semanas, o cara é demitido e vem com a nota dizendo que não tinha nem... Como é que pode? Não tem acesso ao treino. O presidente não disse. Ele é proibido. Ele é funcionário proibido de assistir o treino. Como que o scout trabalha, Quem perde com isso? O Corinthians. Ele faz pela TV do clube, veio do melhor do clube. Não sei o que ele faz. Para, Michele. Era próprio para trazer. O que o presidente disse aqui no debate do Mesa Redonda? Amigos para fora do portão. Não é isso que está acontecendo. O Fabinho quer trazer quem é amigo dele, e aí demitiu o profissional, não deixou o profissional trabalhar. Quando esse profissional não trabalha, faltam dados e recursos para a comissão técnica poder trabalhar. O resultado vai aonde? Dentro de campo. Presidente, chegou a hora. Presidente, acabou a farra, presidente. Chegou a hora de entender que o Corinthians precisa de seriedade, porque senão o Corinthians vai ser rebaixado do jeito que está, presidente. E outro, Fabinho tem que falar. Por que mandou embora o rapaz? Me parece, o que eu penso sobre isso tudo é o seguinte, o Corinthians precisa de uma mudança de rota, precisa voltar para os trilhos, o Augusto precisa mudar muito. Hoje eu escutei de uma importante pessoa lá dentro assim, o Augusto acha que é o dono do clube. Então, assim, aqui a gente tem ele como um dono. Ele se mete em todos os departamentos. Sim. É tudo com os braços dele, aquelas pessoas de confiança dele. Os departamentos não têm autonomia e tudo mais. A gente tem escutado isso de várias pessoas. A questão é, a que ponto isso está chegando? E o Corinthians tem esse tempo? O Corinthians vai ter esse tempo para corrigir rota, para o Augusto remontar a diretoria no meio do mandato, porque são 23 pessoas. Ele não tem comissão técnica na base. O problema não é tempo para mim, é falta de capacidade, Salazar. Sim, mas eu digo o seguinte, para corrigir isso tudo, Garrafa, será que o Corinthians tem esse tempo? Se você não tiver alguém que comande... Gente, vamos falar a verdade aqui. O Corinthians está na UTI. É isso. O Corinthians está na UTI. E o senhor não é dono, presidente do Corinthians. O senhor não é dono. O senhor está numa posição de presidente, mas o senhor não é dono do Corinthians. O Corinthians é muito maior que o senhor. Acabou a invencibilidade de Luiz Ubeldia no São Paulo. Pois é. Para a tristeza de Denise Campos de Toledo, do Jornal da Gazeta, o Tricolor foi derrotado pelo Cuiabá em pleno Morumbi. Acredita nisso? Eu não acredito.
Mas o José Paz esteve por lá e conta como foi. Tenemos 3 volantes. 3 volantes tenemos. El único natural volante 5 es Luis Gustavo. Es un juego que terminó acalambrado, que también tiene un historial no hace mucho tiempo de lesión. A derrota aqui no Morumbi foi a primeira do São Paulo em 13 jogos sob o comando do técnico argentino Luiz Ubeldia. Agora o tricolor volta a campo apenas no próximo sábado, quando vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, também pelo Campeonato Brasileiro. Y me incluyo al staff, tuvimos un rendimiento bajo y que el resultado no fue casualidad, el resultado fue consecuencia. Não é por causa de uma derrota que a gente vai achar que está tudo errado. Então, como eu disse, é lamentar hoje. Amanhã já começamos a trabalhar novamente para chegar forte lá contra o Vasco. Sabemos da dificuldade também que vai ser esse jogo para que a gente possa conseguir a vitória. Primeira derrota do Zubeldia. O que aconteceu? Pode falar. Não, cara, pra mim, nada de grave. Nada de grave. Ia perder em algum momento. Foi melhor que o Cuiabá no jogo. E é um jogo que, enfim, não deu certo. Acabou sofrendo um gol numa bobeira. Qual o erro? Acontece. E sem o Lucas, sem alguns titulares, o meio-dia deu uma mexida. Processo natural, vejo dessa forma também, Michele. Goleiro também, né? Não há crise, não. Uma hora ia perder, perdeu e... Perdeu num jogo que, tudo bem, em casa dói, mas... O Cuiabá é um time ajeitadinho. É claro que daqui pra frente a cobrança começa a ser maior. Deixa eu só aproveitar aqui um abraço pessoal de Cambé aqui nos nossos estúdios. O vereador Luiz Carlos Melo, popular Carlinhos da Ambulância, o Douglas Melo também, que é sobrinho dele. Todos os São Paulinos vieram assistir o jogo de São Paulo ontem, o Palmeiras hoje, e vieram aqui passar pra gente para dar um abraço aqui. Então. Hoje foi culpa é deles, a culpa é sua, Carlinhos. Encontramos o culpado. Do Cássio no Cruzeiro. Pois é. Isso é provocação, Olha hein? só, você acha que ele ia escapar de falar sobre o Corinthians? Dá uma olhada. Primeiro, acho que o ciclo lá havia se terminado no Corinthians, do meu ponto de vista. E quando surgiu algumas oportunidades, você olha, como eu falei, no Cruzeiro, você tem o Pedro, uma história grande, não somente como empresário, mas dentro do clube, assim. E tem o Pedro Júnior também. Você vê o Pelaep, que ajudou o Grêmio na reconstrução lá atrás e voltou a ajudar o Grêmio a ser vitorioso. O Matos nem se fala, onde passou, foi vitorioso e fez grandes clubes, grandes times. O Edu, eu trabalhei com ele como jogador, a gente foi campeão. E eu acho o fato de você ter essas pessoas extremamente comprometidas a trazer o Cruzeiro novamente, estar entre os primeiros, a brigar por títulos, a ter um projeto não de um ano, mas um projeto a longo prazo. Isso te dá muita confiança e te deixa muito feliz para o seu próximo desafio do Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipe muito vitoriosa, tem um passado muito vitorioso, se reestruturou e tenho certeza que vai vir muito forte nos próximos anos. Então, é legal você fazer parte dessa história. E para mim, honestamente, todo dia que eu chego aqui, eu chego com muita alegria, muito feliz de trabalhar aqui. O ambiente de trabalho é muito bom. Os profissionais que aqui trabalham são profissionais de alto calibre, as estruturas muito boas aqui do Cruzeiro, assim, e é até bom salientar, não estou fazendo uma comparação de onde eu vim, eu estou fazendo o que eu estou vivendo aqui. Rapaz, para mim o recado foi muito claro. Tá dado, Repara, né? Como o Cássio falou da importância do ambiente e da equipe de profissionais que faz parte ali, que compõe a estrutura profissional do Cruzeiro hoje. Um profissional claro, competente em cada área. O Cássio citou tudo isso. Ele citou tudo. E esses foram os problemas que eu, Salazar e a Michele estávamos discutindo há pouco aqui sobre o Corinthians. Que é uma dor no coração para o corintiano ver o Cássio com a camisa do Cruzeiro e saber que o Cássio foi de graça. De graça. E o Corinthians não negociou nem os 10 milhões que devia para ele e para o empresário. Ou seja, um belo choque de gestão. Eu estou perdendo a paciência, sinceramente, com a administração atual do Corinthians. O corintiano assistiu o Cássio sendo apresentado lá, atrás de um goleiro aqui que não chega nenhum dos 9 citados chega aos pés do Cássio. Vai pagar o Cássio, não recebeu nada por isso. E vai gastar para contratar um goleiro. E assim, ficou claro, né? Ficou claro para todo mundo, quando a gente falava aqui de apuração, e tinha gente que duvidava, tá claro para todo mundo que o ambiente, que a estrutura e tudo que estava acontecendo, a gente falou aqui, olha aí, viu o que motivou o Cássio para lá? Ele deu os nomes. Você imagina o Cássio vendo lá o rapaz do scout sendo boicotado. Entendeu? Sem diretor de futebol. Sem diretor de futebol. O executivo que nunca foi executivo. O Danilo tendo que aceitar um monte de jogador, tendo que treinar um monte de gente que ele não queria. O Paulinho deu uma entrevista recentemente, acho que foi ao Bem, já não tenho certeza, em que ele fala que conversou com o presidente e disse que o presidente falou para ele:
tô tentando entender como é que funciona, eu não sei como é que é esse clima de CT e tudo mais. Então, assim, o Augusto tá aprendendo a ser dirigente de futebol já no cargo de presidente. Mas pelo menos se cerque de pessoas capazes e competentes, que não tá acontecendo. Foi o que ele disse que ia fazer. Disse, mas não tá fazendo, Não tá lamentavelmente. Foi o que ele disse que ia fazer, mas a situação tá ficando cada vez pior. É só isso. Não se vê nada bom. Álvaro Pacheco, demitido do Vasco, viu? Tem um técnico na área aí. Tá. Bom, mas voltamos para o Allianz Parque para falar do mercado da bola agitada do Palmeiras. Tem novidade, Marina? Tem novidade sim, viu, Michele? Duas. Primeira, ontem Eduardo Cudê, depois da vitória do Internacional sobre o Corinthians, deixou escapar que Maurício já está vendido para o Verdão. O Meia nem participou do jogo ontem, não foi relacionado e muito provavelmente nas próximas semanas deve ser anunciado aqui pelo Palmeiras. O Cudê então deixou escapar ali, a gente não queria vendê-lo, mas o Inter precisa para sobreviver. Maurício então está chegando aqui no Palmeiras. Também o Augustin Ndiaye, que é o lateral direito que a gente vem falando nas últimas semanas, está praticamente fechado com o Palmeiras, falta apenas assinatura, exames médicos, essas informações são do Globo Esporte, 7,5 milhões de dólares aí por 75% dos direitos econômicos do jogador. Essas são as notícias do mercado, lembrando, é claro, que o Dudu permanece, vocês estavam falando aí do Cássio no Cruzeiro, Palmeiras, Dudu tentaram aí se acertar, mas Dudu permanece aqui então, é um bom reforço, vamos dizer assim, porque permanece no clube principalmente numa posição que o Palmeiras está bem carente. A gente está falando de mercado da bola, eu volto com vocês aí e amanhã tem mais Gazeta Esportiva com as informações aqui do Palmeiras. Beleza, é uma situação um pouco mais tranquila. Rapaz, Felipe, Anderson e Maurício. O quê? Duas baita contratações. Maravilhoso. O Palmeiras tá, né? O Palmeiras trouxe 2 jogadores para uma espécie de patamar. mesma região do campo ali, vai, numa mesma posição, Garrafa. Sim, mas é pro 2 elenco. grandíssimos reforços para um elenco que já é bom. É né? elenco. Para ser campeão, disputar tudo, tem que ter elenco. O Corinthians hoje, lamentavelmente, que a gente estava falando, o Corinthians não tem nenhum time formado ainda. Vou falar uma coisa, o Corinthians tem uma presidente, viu? Maravilhosa. O Palmeiras tem uma presidente maravilhosa. A melhor dirigente do Brasil no momento. Não é? Das escorregadas dela, todos são, mas Ou seja, olha, tem nem comparação. para que as coisas funcionem dentro de campo, Michele, tem que funcionar no comando. Ah. Né? Na cabine de comando tem que dar suporte para que dentro de campo as coisas possam acontecer. E ela faz isso, ela coloca as pessoas ali, ó, E aí o Dudu quis dar uma espanada, ela mostrou quem manda. Colocou a mala dele na Marquês de São Vicente. E não era o Dudu. Né? Era o Dudu. Não era o terceiro lateral que ninguém conhece, não, era o Dudu. Viu que com ela não tem conversa. Eu espero que ele cumpra o que ele prometeu. Vamos ver. Beleza, vamos ver como é que o Dudu agora vai fazer a tia se encantar de novo por ele. Jornal da Gazeta tá chegando, abram alas, Osmar Garrafa, Salazar, beijo pra vocês e pra você.